Saudações a todos, meu nome é La Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Magia Mestra da Sagrada Orixá Oroiná. Esse livro contém 130 páginas, foi publicado no ano de 2024 pela editora Escortete e tem como seu autor Temístocles de Oliveira. Bom, estamos aqui em mais uma resenha. Começou a chover agora aqui no Rio de Janeiro, então, enfim, inclusive estão dizendo que hoje vai cair uma tempestade terrível e espero que o som da chuva não esteja atrapalhando aí o áudio, mas eu tenho que gravar hoje porque eu estou indo viajar para São Paulo, lá para Quimbanda, e enfim, e aí se eu não conseguir gravar hoje, só semana que vem. Então, espero que vocês entendam. Se tiver algum ruído de fundo, por favor, ignorem. E se você gosta desse canal, deixa seu like, deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos, etc. Qualquer coisa que você puder fazer para ajudar será muito bem-vindo. Aí vão estar todos os meus contatos para você me achar em outras redes. Além também da chave Pix aí nos comentários, caso você queira fazer uma doação para o nosso canal. É sempre bem-vindo. Bom, esse livro aqui, o Temístocles fala sobre essa orixá, né, Oroiná, né, que é uma orixá relacionada ao fogo. E aí a gente já vai partir logo para a introdução, né, que é onde o Ari Barbosa fala sobre, na época, né, que eles eram discípulos do Rubem Sarraceni, e que o Sarraceni falava que um dia, né, todos aqueles ensinamentos ali que ele estava passando, etc., iam se propagar cada vez mais, e cada um de seus discípulos ia seguir um caminho, né, dentro de sua própria perspectiva, mas tendo como base lá as ideias do Sarraceni. E cada um ia seguir seu caminho, criando ali os seus próprios, né, conceitos dentro dessa vertente de Quimbanda, né, de Quimbanda não, perdão, de Umbanda, que eles praticam e tudo mais. E aqui o Ari Barbosa fala que o Temístocles é justamente um desses ramos, né, dessa árvore descendente aí do Rubem Sarraceni. E aí depois segue falando sobre a importância do fogo e tudo mais. Nesse livro aqui, né, quem já acompanhou outros livros aqui de resenhas do Temístocles que eu fiz, vai me ver falando novamente isso. Por quê? Porque alguns capítulos ele repete em todos os livros, tá? Então, assim, alguns capítulos aqui vão estar no livro anterior, que foi das sereias, e outros livros já que eu fiz a resenha aqui. Então, como no primeiro vídeo lá eu já falei desses capítulos, eu não vou repetir esses capítulos aqui porque não faz sentido, né? Se você tiver interesse em conhecer as ideias do autor, você vai vendo os vídeos e eu vou falar só as partes que são diferentes de cada livro, né? E enfim. Então eu pulei alguns capítulos aqui, tá? Mas eles existem, os capítulos são maior quantidade do que eu vou apresentar aqui. E aí a gente parte pro capítulo chamado A Irradiação Ígnea Pura, né? Na qual ele fala assim: a irradiação ígnea tem a função de graduar as condições de tudo e todos que Deus emanou. Na magia energética, ela atuará consumindo os excessos, suprindo as carências, purificando e devolvendo o equilíbrio racional e a sensatez a todos que receberam sua ação. Essa radiação tem a função de estimular a racionalidade, o desenvolvimento das faculdades superiores, bem como harmonizar e dinamizar os seres, seja abrasando-os de modo a intensificar os seus estados vibracionais ou esfriando-os, abaixando suas vibrações mentais, pacificando-os. A irradiação ígnea é a essência da justiça divina. O grupo ou família vibracional das partículas da natureza ígnea possuem como principais as seguintes mônadas, cujas funções são essas: consumidora, energizadora, equilibradora, graduadora, incandescedora, abrasadora, liquefazedora, fortalecedora, condensadora, alternadora, incineradora, absolvedora, penalizadora e empareladora, dentre muitas outras. Sobre a irradiação ígnea, o elemento é o fogo, a energia é ígnea, o chakra umbilical, a cor vermelho alaranjado e a qualidade divina. Justiça e os sentimentos são a reflexão, a moralidade, a sobriedade, a imparcialidade e o equilíbrio. Então aqui são todos esses elementos aqui que ele vai relacionar e que vão servir como base, tá, para os conceitos apresentados nesse livro aqui, que é falando justamente dessa questão do fogo e dessa orixá aqui, né, que eles relacionam ao fogo, que é a Oroiná,
a purificação divina. O conceito é basicamente esse, né, de que existe essa orixá e que ela então atua nessa função aí no mundo, né, de servir como uma purificadora e etc. Bom, aí a gente parte para a introdução, chamada O Fogo Divino, que ele fala que a Bíblia, em várias partes, né, apresenta o seu Deus lá, o Deus da Bíblia, como um fogo purificador. Então ele vai citando aqui, né, Êxodo 24:17, Deuteronômio, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Isaías 29:6, da parte do Senhor dos exércitos será ela visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão e tempestade, labareda de fogo consumidor. Isaías 30:27, Isaías 30:30, Isaías 33:14, Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E aí ele vai citando, né, essa relação que o divino tem com essa questão do fogo, né, ígnea e tudo. Então que isso não é uma coisa estanque, né, excepcional e etc. Diversas religiões têm essa característica, né, de relacionar o fogo a algo divino. Aí ele vem falando, né, de divindades de diversos panteões, como Agni, né, lá da Índia, Pele, Fudomio, Angra, né, que é uma divindade aqui brasileira, né, Xangô, e que o fogo se expande, né, pelos planos, etc. Então o fogo, né, quando ele é aceso no plano material, ele então teria essa capacidade justamente de se expandir, né, e de alcançar os outros planos existenciais, o plano astral, o plano espiritual e tudo mais. Por isso, inclusive, do seu uso, né, ser amplamente encontrado em diversas religiões. Então, do Oriente ao Ocidente, você vai ver que o fogo ele é um elemento base comum para muitas religiões, né? Então, a pessoa acende lá uma vela, acende uma fogueira, né, acende uma série de coisas, né, relacionadas ao fogo para marcar esse momento, né, um momento de conexão com o divino. Ele cita aqui também Blavatsky, etc., e vem falando das 3 origens, né, do fogo, que vem das nuvens, né, através dos raios, né, dos vulcões, ou seja, do céu, né, das nuvens, dos vulcões, do magma, do centro da Terra, e através do atrito, né, que é aquele fogo então produzido, digamos, artificialmente, vamos colocar assim, né, quando a gente bate uma pedra na outra, ou acende um isqueiro e tudo mais. E que ele tem então essa capacidade de sutilizar a alma humana, né? Então a gente vê isso, né, o fogo como essa coisa do purificador, né? Tem lá na plaquinha lá, né, da cruz de Jesus, você tem, né, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, né? Ou seja, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso seria uma das siglas do INC, né? Enfim, aquela frasinha que está escrita ali, esqueci o nome agora da palavra, aquelas siglas, né? Mas você também tem uma outra interpretação para aquilo que é Ignis Nature Renovator Integra, ou algo assim em latim, né? Que é a natureza se renova através do fogo, né? Então assim, você vai ver que em diversos contextos espirituais o fogo tem essa função purificadora, né? Ele abrasa, ele queima, ele fere, ele mata, sim, mas ele transforma, né? Ele tem essa capacidade transformadora de transformar coisas em outras, né? Tanto que a gente usa o fogo, né, o tempo inteiro, por exemplo, para comer, né? Uma comida que a gente não comeria, por exemplo, se não tivesse cozida ou cozinhada, nos dá essa possibilidade, né? Uma carne, etc. Ou seja, a gente consegue consumir aquilo através da transformação que o fogo fez, né? E aí depois ele vai citando Chico Xavier, numa obra chamada Os Obreiros da Vida Eterna, no qual o fogo é descrito como tendo essa ação, né, de purificador das energias etéreas negativas, né? E conclui falando sobre os mistérios, né? Então aquela coisa bem característica desse tipo de literatura aqui, que é essa coisa assim meio misteriosa, né? Que é essa coisa que eles usam o tempo inteiro, né? Que você fica sem saber muito bem o que está sendo dito quando eles começam nessa coisa do mistério, né? Então, esses livros aqui do Temístocles, eles têm muito essa dualidade, assim. Por exemplo, existem uns apontamentos muito interessantes, assim como essas questões que eu estou citando, né? Da relação e da observação
da função ígnea, né, nas religiões, etc. Então você vai ver aqui as citações e tudo mais. Mas quando ele entra no elemento específico, né, da prática de Umbanda dele, que é essa coisa do mistério, a coisa fica um pouco assim vaga, né? Porque é o mistério do fogo, o mistério, embora ele explique que isso tem a ver com a questão, né, do mistério ser chamado dessa força divina, né? Enfim, que não é entendível, né, por nós, mas ainda assim fica uma coisa assim meio vaga. Mas tudo bem, faz parte, né, da doutrina. E aí, no próximo capítulo, o Orixá da Justiça e seu duplo aspecto, na página 53 ele fala: antes de prosseguirmos, devemos lembrar que todo o poder divino é um mistério em si mesmo e que possui fundamento no setenário sagrado, que compreende em si os 7 mistérios de Deus, do qual emanam as suas 7 radiações divinas. Os 7 mistérios divinos, quando exteriorizados, se mostram como divindade de Deus, as quais em seu interior são seus atributos e qualidades em seu exterior, são suas funções realizadoras que concretizaram a sua criação exterior. Nas 7 radiações divinas estão presentes todas as infinitas divindades masculinas e femininas de Deus, tanto as que conhecemos como as que não conhecemos. Existem orixás que, por sua própria natureza, são polarizadores e irradiam essas vibrações de forma passiva ou ativa. Os orixás puros ponteiam as irradiações primordiais e não possuem nomes humanos, tampouco a dualidade. Logo, em essência, não são masculinos, tampouco femininos. O orixá puro da justiça, cuja essência é ígnea, manifesta seus 2 aspectos, o masculino e o feminino, quando se desdobra, fazendo surgir o sagrado orixá Xangô, cuja natureza básica é universal, e a sagrada orixá Oroiná, cuja natureza básica é cósmica. Essa bipolarização nos possibilita compreender os diferentes aspectos dos mistérios puros e suas divindades, que assumem qualidades, atributos e atribuições específicas por meio de suas diferentes faces. O Divino Pai Xangô emana a energia masculina do fogo e a Divina Mãe Oroiná emana a energia feminina do fogo. Então ele está traçando essa dualidade, né? Essa questão, né, de que a manifestação ela é bipolarizada, né? Masculino e feminino, positivo e negativo. Então Oroiná seria então esse aspecto feminino do aspecto masculino, que é Xangô, ou seja, ambos representantes desse fogo, né? O fogo divino, o fogo, enfim. Aí a gente passa pro outro capítulo, que é Oroiná, a Senhora do Fogo Divino. E aí ele fala: o sagrado e divino Pai Orixá Xangô é a face masculina da justiça divina, que polariza complementarmente com a sagrada Orixá Yansan. Ele equilibra e ela direciona. Que fique claro isto: a mãe Orixá Oroiná, a purificação, forma um par vibratório com o Orixá Xangô. Porém, também forma um par complementar com o Orixá Ogum, o Senhor do Ar, da lei e da ordem. O Pai Orixá Xangô, a razão divina, forma um par vibratório com a Divina Mãe Orixá Oroiná. Porém, também forma um par complementar com a Divina Mãe Orixá Yansan, a Senhora do Ar, da lei e das direções. Sim, pois se um é a contraparte masculina do fogo, este se polariza com a parte feminina do ar. Se uma é a contraparte feminina do fogo, esta se polariza com a parte masculina do ar. O fogo precisa do ar para agir. Por essa razão, a lei maior e a justiça divina complementam suas ações. Devemos compreender, por meio deste mistério divino, a diferença entre justiça e vingança, para que possamos servir à luz da razão e não às trevas do castigo. Aí ele diz que a Oroiná, né, então, evitada pelos seres assim trevosos, etc. Justamente por quê? Porque esse fogo que ela possui, né, ele é capaz de consumir essa energia negativa que esses seres emanam, né? Então eles teriam então esse temor, né, dessa orixá, e que ela é então sincretizada com Santa Kali, né, e com Nossa Senhora das Candeias. E seus lugares naturais são crematórios, vulcões, e que ela também é muito trabalhada, né, muito usada em termos espirituais para remover vícios e tudo mais. E ele conclui fazendo paralelos, então, entre as ações de Oroiná e Xangô. No capítulo chamado Orixá Oroiná, Purificação Divina, ele fala que seu culto, né, ou seja, de Oroiná, foi introduzido na Umbanda por Sarracene, né, e que muito pouco se fala sobre ela. Então, assim,
pelo que eu entendi, não é uma orixá cultuada aqui no Brasil e etc. Porque assim, existem, não sei se centenas ou milhares de orixás, né, em África, né? Até onde eu sei, tá? Orixá não é o meu objeto de estudo, nem Kiss, nem Vodum, nem nada desses aspectos desse eixo África ali, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu até sou um praticante afro, né? Mas o aspecto afro que eu cultuo está um pouquinho mais lá para o norte, né? Mais próximo lá da Ásia, que é o Egito. Então eu sou quemetista, né? Então o meu objeto de estudo em termos de pesquisa, né, e prática está relacionado aos Netzeru, que são semelhantes aos orixás, semelhantes, mas não são iguais. Então assim, então qualquer colocação minha aqui, quando eu estiver colocando, né, na minha parte, como esse caso, né, se são centenas de orixás, milhares, etc, foi porque eu ouvi alguém dizendo isso em algum momento, não saberia dizer. E não sei dizer também onde entra essa questão aqui da Oroiná e etc, se ela é um orixá de África ou de onde quer que seja, né? Porque, se eu não me engano, o temista que mesmo falou que essa orixá teria sido recebida, assim, esse nome, né, esse conceito. Acho que nem África existe. Então, assim, é uma coisa da vertente do Sarracene e dos descendentes do Sarracene, é o que me parece, tá? Aí qualquer coisa, se tiver errado a minha fala em algum ponto aqui, eu vou escrever aí embaixo. Bom, e aí ele fala isso, né, que muito pouco se fala sobre ela, e que aí ele fala aqui na página 58, conta-nos os mais velhos que Oroiná é o fogo primal, a incandescência existente no âmago da terra, o furor dos elementos magmáticos, a lava e as erupções vulcânicas, e por essa razão recebe o nome de Oroiná, que significa fúria de fogo, ou mesmo Arainá, cujo significado conhecido é trovão de fogo. No culto tradicional, Oroiná possui ligação com os orixás Aganju, Xangô, Oquê ou Oloroquê, orixá das montanhas, Okô, orixá da agricultura, e Olokun. Relata o Odu Obemedi, que Oroiná, nascida no Odu Irossum Medi, viveu com Exu no Orum muito antes de Orumilá vir ao Aie, a terra, com os demais pais e mães orixás. Então, enfim, se tem essa referência aqui, a coisa do Ifá e etc, de Odu, me parece que, né, existe alguma forma lá em África, eu não sei dizer. E aí ele segue falando sobre isso, né, sobre a questão do seu fogo consumidor e etc, e sobre esse aspecto, né, do fogo como elemento primordial lá da criação e etc, e que aí ele vem contando aqui uma espécie de mito, né, de Itande, que porque como ela consumia tudo, né, no momento da criação e tudo, então foi necessário que ela fosse viver no centro da terra, né, para que não então consumisse todo o resto da criação. E aí ele relaciona aqui algumas deuses também, né, como Kali, Pele, Hestia, Sermet, Brígida, Lastu e etc. Ele fala ainda sobre os filhos, né, dessa orixá e relaciona aquelas tabelas assim, de ervas e coisas desse tipo, né, que estariam então relacionadas a essa divindade. Ele chega então no capítulo O Culto à Divina Mãe Oroiná 1 e 2. E aqui ele vem falando sobre a necessidade do indivíduo se purificar para então ter contato com os seres divinos, né? Então aqui ele vem dissertando sobre isso, que a prática da purificação é uma prática introdutória e necessária, né, para que os indivíduos então tenham esse contato, né, aqueles que queiram. E aí ele vem falando então de um ritual aqui para ser feito para tentar estabelecer esse contato com essa divindade. Em A Magia Mestra da Sagrada Orixá Oroiná, ele diz que este grau de magia dotará todos aqueles que nela se iniciarem com o poder de ativar, tanto em seu próprio benefício quanto no benefício de seus semelhantes, as forças, poderes e mistérios da Sagrada e Divina Mãe Orixá Oroiná. O iniciado se tornará para a divindade um membro de sua falange espiritual encarnada no plano material. As ordens das iniciações são as seguintes. Primeira iniciação no mistério dos 7 avós sagrados. Este mistério concede aos iniciados na magia mestra da Sagrada Orixá Oroiná o poder de ativar e trabalhar magisticamente com a Sagrada Orixá Oroiná e suas múltiplas hierarquias divinas, sem a necessidade de recorrer ao uso de quaisquer elementos existentes no plano material. E aí ele vem falando de uma série de outras iniciações, só citando aqui, tá? Não vem descrevendo,
Ele vem de segunda iniciação no mistério das 7 centelhas sagradas. Terceira iniciação no mistério das 7 labaredas sagradas. Quarta iniciação no mistério das 7 fogueiras sagradas. Quinta iniciação das 7 fúrias sagradas. Sexta iniciação dos 7 sábios sagrados. Sétima iniciação no mistério dos 7 relâmpagos sagrados. Dos 7 vulcões sagrados. E a nona iniciação no mistério Oroiná. E aí ele vem falando, né, sobre, de uma forma geral, assim, sobre essa questão das iniciações, e ele diz que esse mistério é realmente um mistério assim, muito profundo, etc., e que muitas pessoas têm dificuldade de entender, né, do que se trata todo esse assunto, etc. Até às vezes magos muito gabaritados têm dificuldade de compreender esses mistérios, né? No capítulo O Mistério dos 7 Abós Sagrados, ele vem falando que todas as coisas existentes nesse mundo possuem relações com o divino. E que isso que é chamado de mistério, né, são na verdade forças primordiais, né, ou orixás, ou divindades, etc., que estão com os nomes ocultados, mas que representam então essa força primeira, né? Então, aqui os 7 abós sagrados representam uma força primordial que então seria responsável por todas essas questões relacionadas a oferendas, né? No caso do ebó. E aí, por exemplo, tem o mistério sagrado das flores, né? E aí seria uma força então primeva, né, que está relacionada a todas as flores que existem no mundo. E aí essa força se subdivide em várias, por quê? Porque existem flores de diversos tipos, então aquela força primordial se separa em vários outros tipos, porque existem várias coisas diferentes relacionadas àquele conjunto, né? Então existem as flores, mas as flores são divididas em vários tipos. Então existe uma divindade regente de todas as flores e divindades, digamos assim, menores, que regem os subgrupos que existem naquilo. Então, para o indivíduo se conectar àquela força primordial, ele então usa do elemento natural, ou seja, no caso aqui, por exemplo, as flores, né, para acessar aquela força lá primordial. E assim é basicamente esse o conceito, né, da questão das oferendas aqui, da questão da conexão, né? E aqui ele vem falando que todos os graus da magia mestra, né, são como dons divinos. Magia mestra é essa magia aqui que ele dá um banda dele. E que são como dons divinos. Então, uma vez que você recebe, você tem aquilo, né? Aquilo ali fica em você, e a única forma de perdê-los, digamos assim, né, seria então quebrando os votos de silêncio sobre os segredos que existem, né, dentro da doutrina, ou praticando injustiça, né? Isso seria uma outra forma de, enfim, de perder estes dons, né, adquiridos durante as iniciações lá que ele cita, né? Aí a gente chega no mistério das 7 centelhas sagradas, que o Criador emanou 7 partículas primordiais que compõem nossa existência, né? E uma vez que a gente se conecta a essas partículas primordiais, a gente consegue então se conectar ao próprio Criador. O mistério das 7 labaredas sagradas, são vários capítulos com esse mesmo nome, 1, 2, 3, etc., que existem vários seres espirituais relacionados ao elemento fogo, como fadas, deuses, etc., e vários mistérios desse segmento. E que o fogo então é regido por Xangô e Oroiná, como dito no começo desse vídeo, né? E que o fogo então conduz à iluminação, né? Então o fogo, né, seria essa coisa, um dos caminhos para a condução da iluminação, em seu sentido físico, né, e espiritual, ou seja, né, porque ele ilumina literalmente, né, e ele tem essa capacidade de iluminar espiritualmente. E aí ele vem discorrendo sobre todos esses conceitos, etc. E no quarto capítulo dessa sequência, né, ele vem com um diálogo extraído de um livro onde um mago fala com seus 2 discípulos assim, sobre essas questões todas relacionadas à espiritualidade, ao fogo, etc. Esse livro ainda não foi publicado, até a presente data, segundo ele aqui, né? Estamos em 2024, março. O mistério das 7 fogueiras sagradas, ele vem mais uma vez destacando a importância do fogo na vida do homem, né? Que desde lá do tempo das cavernas o homem faz uso do fogo, então assim, o fogo tem uma relação íntima com o próprio desenvolvimento da questão humana, né? E que
embora ele seja cultuado dentro dos aspectos positivos da espiritualidade, vamos colocar assim, né, para benefício, a purificação, etc., existe também aqueles que pegam esse mesmo fogo e usam para um viés negativo, né, para atacar as pessoas, para fazer magia, enfim, negativa e coisas desse tipo. E aí ele vem falando aqui sobre alguns usos, né, dessa coisa, como pessoas que, por exemplo, pegam velas, invertem as velas, acendem as velas de ponta cabeça com o nome da pessoa ali escrito, né, para que a vida da pessoa, enfim, vire de ponta cabeça, ou as proteções da pessoa sejam viradas. Uma série de feitiços que existem por aí, mas que ele comenta aqui a nível ilustrativo, né? Não está ensinando aqui as pessoas a fazer, mas comenta aqui sobre esse tipo de prática. Isso de fato existe, né? Dentro da bruxaria, da quimbanda, por exemplo, a gente aprende essas técnicas todas, né? De como usar velas e o fogo, etc., para esse fim. Inclusive nessa época agora, né? De Páscoa e tudo, muitos rituais nesse sentido de queimação são feitas, né, com o objetivo de atacar inimigos, desavenças e tudo mais. No Mistério das Sete Fúrias Sagradas, ele vai falando sobre as diversas divindades femininas, né, que existem ao redor de todo mundo, que tem essa função de atacar indivíduos que sejam infratores espiritualmente, né, e que tem essa relação com fogo. Então ele vem falando das fúrias gregas, ele vem falando das Yami, né, ou Yami, não sei como é que pronuncia direito, Yami ou Shorongala, que são as mulheres pássaro, etc. Enfim, uma série de divindades, então, que além de terem, às vezes usarem, né, simbolicamente a questão do fogo, né, como elemento, elas também têm essa característica assim, meio irada, né, meio, enfim, avassaladora na hora de punir aqueles que são, enfim, que estão causando algum tipo de distúrbio dentro da espiritualidade. Ele vem falando sobre a necessidade desses seres, né, que são seres punitivos, mas que têm essa função de punir para que o equilíbrio seja estabelecido. No Mistério dos Sete Sábios Sagrados, ele vem falando sobre a questão da forja, né, da questão do uso das lâminas, né, das facas, espadas, etc., que mesmo lá na época da Pedra Lascada, né, isso serviu para que a gente chegasse, então, nesse período que a gente tem agora, onde a gente consegue forjar metais, etc., para, enfim, cortar as coisas, etc., e que a gente deve isso ao fogo, né, porque o fogo é capaz de fazer com que a gente modele o metal ali, e que até as divindades também são representadas, muitas divindades com armas, né, que são armas de metal e tudo mais, né, e sabres, espadas em geral. No Mistério dos Sete Relâmpagos Sagrados, ele fala sobre as irradiações mentais, né, advindas da própria divindade. No Mistério dos Sete Vulcões Sagrados, ele fala da energia emanada a partir do interior da divindade. Então, há esse paralelo, né, a energia emanada, ele classifica como os trovões, né, e os vulcões seriam, então, ou seja, mental, a coisa mental, e os vulcões seriam, então, a coisa interna, né, mas num outro sentido, né, da própria divindade, que é emanado. Então, essa correspondência com aquilo que vem do céu, né, como foi falado lá, o fogo que vem do céu, relacionado aí à mente, às nuvens, etc., e o fogo que vem do centro da Terra, né, a coisa do vulcão, etc. Ou seja, o fogo mais telúrico, né, que são diferentes, né, e, portanto, possuem relações com diferentes aspectos da nossa própria existência, né, aquele fogo interno do vulcão, né, simbolicamente falando, estaria relacionado aos nossos chakras, às energias interiores. O fogo mental, né, estaria relacionado à nossa cabeça, os trovões, etc. E aí até a própria questão elétrica, né, que a gente tem cerebral e tudo mais. No último capítulo, a gente tem o culto religioso ao espírito vivo e divino do fogo, na qual ele vai passar aqui um ritual para uma série de elementos, né, de velas e ervas, plantas e tudo mais, né, para você fazer, seja num caldeirão ou no chão e etc., né, para queimar esses elementos e ali produzir essa energia purificadora, mas também para fazer os seus pedidos, etc. Esse capítulo aqui inclui, além do modus operandi, né, do ritual, algumas orações a serem feitas, ou seja, a descrição completa de um ritual para que você, enfim, se conecte com essa energia do fogo. Chegamos então à conclusão. Bom,
você repetiu mais uma vez, né, na minha conclusão. Sempre que eu falo do livro do Temístocles aqui, não me resta outra alternativa senão falar basicamente isso. É uma vertente, tá, de Umbanda. Eu não sigo essa vertente, tá, porque eu não sigo nem Umbanda. Mas é de cada um, entende? Cada segmento, quando explicado como sendo um segmento distinto, específico, com suas próprias ideias, com seus próprios conceitos, etc., está sendo demarcado dessa forma. Ou seja, segue quem quer. A pessoa se interessa por esse tipo de literatura, né, que tem essa característica assim, um pouco mais filosófica, conceitual e etc., tudo bem, é a escolha de cada um. Tem outras pessoas que vão preferir uma coisa mais mão na massa ali, entende? Então, assim, é muito da sua preferência. Né? Essa linhagem do Sarraceni tem uma série de críticas, né, que as pessoas produzem. Eu mesmo sou um que não me alinho nem um pouco com esse tipo de pensamento, até porque, como eu disse, eu não me alinho nem com as ideias da Umbanda, porque, enfim, é uma coisa cristã e eu não sou alinhado com o cristianismo de forma alguma. Mas ainda assim há de se respeitar e se considerar isso, essa diferença, né, desde que a coisa seja demarcada. É uma corrente da magia divina, da magia mestra, da magia da Umbanda esotérica, a Umbanda disso, a Umbanda daquilo. Da mesma forma que a gente tem na Quimbanda. Tem a Quimbanda luciferiana, a Quimbanda Nagô, a Quimbanda Xambá, a Quimbanda isso. Ou seja, são vertentes. Qual é a vertente que te interessa? A melhor coisa que você tem a fazer para saber é justamente isso. Pesquisar. Saber antes o que aquelas pessoas que praticam aquilo ali pensam, o que elas fazem. Você vê se você se alinha com aquilo ou não. E aí você procura uma outra vertente, que de repente dentro daquele conjunto ali da Umbanda, você não se alinha com aquela vertente específica, mas você vai se alinhar com outra. Mas o mais importante é isso, não fechar os olhos, né, para a pluralidade que existe nesse mundo da espiritualidade. Pelo menos conhecer um pouquinho para saber se você concorda com aquilo ou não, se aquilo ali você estaria ali, integraria aquele corpo de religiosos, de praticantes ali ou não. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.